Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Julie, do ateliê Julie Dornelles, e hoje eu vim aqui para nós fazermos uma bolsa de coração juntinhos. Vamos lá? Então, gente, o que nós vamos precisar? Eu vou utilizar como meu tecido principal o sintético, tá? Esse aqui é o sintético Diamante Luxo. Ele já vem com esse matelassé, olha que lindo. Quem quiser esse aqui, tu pode encontrar lá na Plásticos Ivone. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês. Ele tem várias cores, uma mais bonita do que a outra. Ele já é um sintético bem estruturado, né? Ele é 1,5 de espessura e ele tem um fundo em manta. Então, eu não vou precisar utilizar nenhum estruturador aqui nessa peça. Até porque, né, ela é uma peça bem pequena, então nós não vamos precisar carregar o mundo dentro dela, né? Ela já vai ficar bem estruturada, tá? E pro meu forro, eu vou estar utilizando aqui o cetim dublado, né? Ele tem um fundo em plush, ó. E ele também vai ajudar a dar um pouco de estrutura na peça, tá? Nós vamos precisar de 2 espelhos, ó. Em forma de coração, né? Esse aqui eu desenhei o coração num papel do tamanho que eu queria minha bolsa e passei pro sintético. Aí eu fiz aqui 2 espelhos, né? A parte da frente e a parte de trás. Pro forro vai ser a mesma coisa, só eu não cortei no formato do coração porque depois eu só refilo, né? Mas eu sempre corto todo o forro, eu sempre corto 1 centímetrozinho a mais, que é pra na hora não faltar, ó. Desculpa. Nós vamos precisar, então, de 2 forros também, pros espelhos, né? Aí, nós vamos precisar no tecido principal também, um corte. Ele tem 32 centímetros por 6, tá? 32 por 6, tá? Esse aqui vai ser o fole da nossa bolsa, a parte de baixo, tá? O forro também eu cortei, ó, maior, né? Se precisar, depois a gente tira o restante que sobrar, tá? Vamos precisar também no tecido principal 2 cortes de 35 centímetros por 3 no tecido principal, tá? E aí, vamos precisar também no nosso forro, tá? De 2 e sempre corta um pouquinho maior, ó, tá? Vamos precisar de um zíper, tá? O zíper tem 33 centímetros, mas eu não vou utilizar todo ele, sempre vai sobrar um pedacinho, mas, né, melhor sobrar do que faltar. Vamos precisar de um pedacinho de 6 centímetros por 6, tá? 6 por 6. Esse aqui a gente vai utilizar depois, quando a gente for colocar nossos vivos, tá? E esse pedacinho aqui que é para colocar nossas meia argola. Ele tem, tá? Esse pedacinho aqui tem 13 centímetros por 2. Ele é para as nossas meia argola, tá? Então, gente, para fazer a bolsa, nós vamos utilizar isso aqui no tecido principal e no forro, tá? Eu cortei aqui também no mesmo tecido de forro um viés, tá? Pra mim fazer o meu acabamento, tá? Ele tem 1,40 por 4 centímetros, tá? 4 centímetros por total de 1,40, tá? Vai sobrar também, tá? Mas como eu falei, né? É melhor sobrar do que faltar. Então, eu tô utilizando do mesmo tecido, tá? Mas isso é uma questão de gosto. Se você quiser utilizar um outro tipo de viés, não tem problema, tá? Até mesmo o forro
pode ser utilizado um outro tipo de forro, como o bagum, tá? Então, quem quiser tá utilizando um outro tipo de forro, pode utilizar também. O sintético também, tá? Que mais? Ah, eu vou utilizar também um zíper, tá? Um zíperzinho. Tô utilizando um zíper simples aqui. E vou utilizar duas meia argolas de 2 centímetros. Ó, tem 2 centímetros. E, gente, pra minha alça, eu vou fazer uma alça de corrente mesmo, tá? Ó, eu vou colocar aqui 2 mosquetão, tá? E vou utilizar uma alça de corrente. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pelo meu espelho, ó. Vou colocar aqui o meu forro, tá? Ó. Parte de trás do forro com a parte de trás do espelho, ó, do sintético. Vou vir e vou passar uma costura em toda a volta, prendendo o forro ao sintético, tá? Mas antes de eu fazer isso, gente, eu vou colocar minha etiqueta aqui. Quem tem etiqueta pode colocar. Quem não quiser colocar uma etiqueta também não precisa colocar, tá? Então, eu vou vir aqui. Eu gosto de colocar aqui, ó, 2 dedinhos pra baixo e vou colocar bem rente, né, bem no meio aqui do meu coração. Então, vou vir aqui, 2 dedinhos pra baixo e vou colocar aqui, ó, bem rente ao meu coraçãozinho, tá? Eu dou uma apertadinha, esse aqui é bem fácil de furar, então não precisa vir aqui com nenhum furador nem nada, ó, só dá uma apertada, já passou, ó. Vou colocar a parte de trás aqui, ó. Dou aqui uma apertadinha. E aqui, ó. Dou aqui uma apertadinha para um lado, pro outro. Pronto. Ó, coloquei aqui a minha etiqueta. Ficou meio tortinha, deixa eu arrumar ela. Vou costurar agora. Coloco aqui. Vou passar uma costura bem na beiradinha, só pra prender, tá, o forro com o meu espelho, tá? Não precisa ter pressa, vai devagarinho, ó, você vai conseguir. Uma ajeitadinha aqui embaixo. Processo. Ó, prendi. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui e refilo essa sobrinha aqui. Essas opções que vêm no estilo de cada um deles, você só consegue nas lojas de rap. Se você estiver dentro de alguma loja de rap, em vez de clicar aqui no jogar, você clica aqui, ó, escolha de rap, faz a leitura do... Pronto. Eu já tinha feito a parte de trás, ó, também. Então, já passei a minha costurinha, já refilei. Eu tô com os meus 2 espelhos prontos. Ó, parte de trás, a parte da frente. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar os meus vivos.
tinha esquecido que também nós vamos precisar de 2 vivos, tá? Eu gosto de usar esse vivo, que ele é de plástico, ó. E aí eu só venho e encapo o vivo, ó, do mesmo material. Encapei do mesmo material. Antes de eu colocar o vivo aqui na minha peça, gente, eu já vou colocar o meu viés de acabamento, tá? Que é pra depois facilitar, né? Mas se você quiser colocar também por último, não tem problema. Eu gosto de colocar agora. Então, eu vou vir aqui, vou colocar frente do material com frente do material. Vou começar aqui pela lateralzinha do meu coração e vou começar a passar uma costurinha aqui. Bem na ponta, vou dar toda a volta. Quando chegar aqui, né, no começo, eu só passo um pouquinho, passo uns 2 dedos e faço um corte. E continuo até o final daí. Prontinho. Ó, colei aqui, né, o meu viés de acabamento. Pra mim é mais fácil assim, depois eu só dobro ele pra cá e faço o meu acabamento, tá? O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou colocar o meu vivo, tá? O meu vivo eu vou colocar aqui na parte da frente. Tenho que cuidar aqui o meu viés, então ele tem que ficar todo pra dentro, tá? Ó. E o meu vivo eu vou começar aqui da lateralzinha bem de baixo, ó. Começar a colocar ele por aqui, tá? Coloco aqui bem na pontinha, ó. Bem na pontinha. E começo a costurar, não do início. Deixo uma partezinha aqui de um, deixa eu ver. Dá pra deixar uns 2 dedinhos, um dedinho e meio. E começo a costurar. Quando eu chego aqui no final do coração, gente, eu paro bem aqui nessa pontinha e giro o coração e continuo a costura. Ó. Parei, giro o coração pra cá e continuo a costura. Sempre na pontinha, tá, gente? Não deixa o vivo entrar pra dentro e nem pra fora. Sempre segura aqui, bem direitinho. Pontinha com pontinha. Ó, a mesma coisa quando chegar no meio do coração aqui na parte de cima. Eu vou parar. Vou virar e vou continuar. Parei, virei pra cima e continuei a costura. Quando estiver chegando aqui embaixo, eu paro de costurar, venho aqui, faço a marquinha bem aonde começa o início, ó, e dou o corte.
Pronto. Ó, eu falei que sobra um pedacinho sempre, ó. Aí, agora a gente vai utilizar aquela partezinha, ó, aquele corte, ó, que é 6x6, ó, 6x6. O que que nós vamos fazer? Vou dobrar ao meio e eu vou cortar, ó. Virou duas partes, tá? Uma eu vou utilizar aqui na parte da frente do coração e a outra na parte de trás. Isso aqui é para o acabamento do vivo. Eu vou colocar aqui por baixo. Vou juntar aqui os vivos bem direitinho, na pontinha, bem retinho. Vou vir com o acabamento, vou dobrar por cima e vou terminar minha costura. Ó. Retrocesso. Ó como é que ficou. Tá vendo? Passei por cima a costura. Agora eu vou refilar. Olha como que ficou o meu espelho. Ó, com muito cuidado, né? Ó, o meu viés ficou todo pra dentro, ó, não costurei ele, porque se ele fica assim, a gente passa a costura por cima. Então, tem que cuidar pra ficar todo dobradinho pra dentro. Ó. E aí, assim ficou o meu espelho da parte da frente. Essa parte tá pronta. Agora eu vou repetir na parte de trás a mesma coisa. Eu vou colocar aqui o meu viés por dentro, na parte de trás. Na parte da frente eu vou passar o meu vivo da mesma forma que eu fiz na parte da frente, tá? Gente, só uma dica pra vocês eu quero que a parte da frente e a parte de trás, esse meu acabamento do vivo fique no mesmo lugar, tá? Fique rente um com o outro. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha parte da frente, meu espelho, a minha parte de trás, vou colocar um de frente pro outro, ó. É um de frente pro outro, ó. Bem certinho. E vou ver aqui aonde que ficou o meu primeiro acabamento. Vai ser nessa parte aqui que vai ficar o meu segundo acabamento. Por quê, gente? Porque depois essa parte aqui, ela vai ficar assim. Ó. E aí, vai ficar no mesmo lugar, tá vendo? Então, eu vou começar daqui, meu vivo. Ó. Lembrando, né, que eu deixo aqui uns 1,5 centímetro, 2 centímetros sem costurar. E começo a minha costura. Ó. Sempre bem na pontinha, pra depois bater os dois espelhos na costura final, tá? Vou costurar aqui e já volto com vocês. Ó, gente, como é que ficou? A parte da frente, a parte de trás. Quando eu coloco aqui os dois juntos, ó, como vai ficar, ó, fica meus dois acabamentos no mesmo lugarzinho, ó, tá? Os meus dois espelhos estão prontos, ó. Agora eu vou fazer a parte do zíper. Vou deixar eles aqui de ladinho. Vou pegar aqui os meus dois cortes do zíper e o meu zíper, tá? Os meus dois forros. O que que eu vou fazer, gente? Vou pegar uma das partes, vou colocar o meu zíper por cima, ó. Parte da frente do meu material com a parte da frente do meu zíper, ó, tá vendo? Posso deixar aqui uma partezinha sobrando, ó, bem rentezinho aqui.
vou pegar o meu forro e vou colocar a parte de trás do zíper, tá? Parte da frente do forro com a parte de trás do zíper. Bem rente também, ó. Então, ficou assim, ó. Material principal, zíper e forro, tá? Com sanduíchezinho, ó. Tá? Aí eu vou vir aqui e eu vou passar uma costura bem na pontinha, ó, tá vendo? Quem não conseguir fazer esse sanduíchezinho pode costurar um de cada vez, tá? Vem aqui, costura o material principal com o zíper e depois costura o forro, tá? Ó, eu vou colocar aqui, vou dar um retrocesso no início. E aí, eu venho ajeitando aqui, ó. Dou uma leve puxadinha no meu zíper, tá? Pra ele não ficar enrugadinho. Ó. E continuo a minha costura. Paro, ajeito e continuo a costura. Ó. Assim eu vou até o final. Ó. Chegando no final, eu dou um retrocesso de novo. Ó, vai ficar assim. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o forro e o tecido principal e vou pôr pra trás. Ó, puxo o meu zíper para um lado, forro e material principal pro outro. Ó, fica assim. Ó. E aí eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha aqui, bem na pontinha, para dar o acabamento, tá? Segurar esse material todo aqui no lugar até o final. Assim, tá? Sempre puxando bem pra não ficar embolado aqui e nem na parte de trás, tá? O que eu vou fazer agora? A mesma coisa do outro lado. Material principal de frente com o meu zíper. Vou colocar bem rente a minha primeira costura, ó. E forro parte da frente com a parte de trás do zíper. Vou passar uma costura. Dou o retrocesso e vou ajeitando. Sempre dando uma leve puxadinha no zíper. Vou fazer a mesma coisa, puxo o forro e o material para trás, juntando os dois e zíper pro outro lado. Vou passar uma costurinha aqui. Como é que ficou, gente? Agora eu vou cortar os excessos, tá? E vou passar uma costurinha aqui, bem na pontinha, só pra segurar esse forro com o material principal, dos dois lados.
perfilei as lateraisinhas. Eu não corto o zíper ainda, que agora eu vou passar o meu cursor. Abro um pouquinho o meu zíper aqui. Eu gosto de fazer um cortezinho aqui pra me ajudar. E aí, eu coloco o zíper. Venho aqui, puxo. Pronto, coloquei o meu zíper. Agora, eu posso refilar essa parte aqui, deixando bem retinha. E aqui, eu venho com o isqueiro e selo o meu zíper para ele não desfiar depois. Pronto, mesma coisa do outro lado. Vou cortar aqui para que ele fique bem retinho. Pode ver que esse lado aqui ele passou um pouquinho. Vou cortar aqui bem, para que ele fique bem retinho. Refilo o zíper. Selo o zíper aqui para que ele fique sem desfiar depois. Pronto, essa parte aqui tá pronta. Agora eu vou precisar dessa partezinha aqui, que é onde vai as minhas meia argolas. Eu vou fazer, corto no meio, dobro e corto aqui no meio. Um pedacinho pra cada meia argola. Vou pegar aqui uma fita dupla face, corto um pedaço, colo aqui na parte de trás do tecido. E dou uma dobradinha. Um lado e o outro. Dobrei aqui, eu venho com a meia argola, coloco ela e dobro aqui. Sempre ajeitando. Esse aqui ele não cola muito bem porque ele tem um forro meio apeluciado. Então, os pelinhos não deixam que cole muito bem. Mas vai segurando. Se quiser passar uma costurinha também nas laterais pra ajudar, pode, tá? Pode passar. Eu não vou passar, eu vou segurar aqui. Ó, como é que fica, tá? Agora, essa partezinha aqui, eu vou vir aqui no meu zíper. E eu vou costurar bem no meio do zíper. Ó, bem no meio do zíper, tá? Eu não vou costurar tanto na pontinha, ó, porque eu não quero que ele fique tão grande depois, então eu vou costurar ele mais pra fora. Vou deixar aqui um dedo mais ou menos. Tá? Vou passar aqui uma costurinha só pra prender ele aqui no meio do zíper. Costurei aqui, eu vou cortar esse excesso. O que eu vou fazer? Eu vou costurar, fazer a mesma coisa e costurar do outro lado. Vou pegar minha outra partezinha e fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, gente, pronto, coloquei aqui dos dois lados, ó. Agora eu vou pegar aqui a minha parte de baixo, meu fole. Vou colocar aqui, ó, frente com frente, bem na pontinha, e vou passar uma costurinha, ó, bem na pontinha,
passar uma costura aqui, tá? Passei uma costura aqui, ó, ficou assim. Se essa parte do zíper ficar um pouco maior que o fole, que às vezes fica, né, por causa do zíper, você vem aqui, mede bem direitinho, ó, aqui o meu ficou, ó, com pouquinha coisa maior, ó. Eu venho depois e recorto aqui esses excessos, tá bom? Mas por enquanto não tem problema. Vou vir aqui e vou costurar o outro lado também, pontinha com pontinha. Ó, ficou assim. O que eu vou fazer? Vou tirar aqui o excesso que ficou, né? Ó, com excesso aqui no meu zíper. Pouquinha coisa. De cada lado. Pronto, cortei, ó. Cortei aqui o que estava sobrando, cortei aqui o que estava sobrando, ó. Agora eu vou pegar meu espelho e vou fazer a medição pra ver se vai bater bem certinho, tá? Antes de eu colocar o meu forro aqui no fole. Por quê? Porque se não bater, eu só venho aqui, faço descosturo aqui e tiro um pedaço, se sobrar, né, no caso. O que eu vou fazer antes disso? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, meio com meio, bem certinho, ó, meio com meio, e vou vir até aqui na parte de cima, dar um piquezinho bem pequenininho, só pra me marcar o meio do meu zíper. Vou fazer isso do outro lado também. Ó, meio do meu zíper. Tá. Pronto. Aí, eu vou pegar aqui o meio do meu zíper com o meio do meu coração, frente com frente, e vou começar a clipar. Vou pegar aqui meus clipes. Ó, vou colocar aqui e vou começar a clipar todo ele. Ó, tá sobrando. Olha aqui, ó. Tá vendo? O que que eu faço? Eu venho bem no meio de baixo do meu coração e aperto aqui, ó. Ó. Ó, bem rentezinho aqui, dou uma apertadinha aqui, pego a minha caneta e eu vou marcar aqui esse ladinho e esse ladinho, ó.
os dois ladinhos marcados, eu tiro aqui os meus clipes. Venho aqui, onde tá a minha marcação, tá vendo, ó? Vou marcar do outro lado também, tá? Vou medir aqui quanto que sobrou e vou marcar aqui do outro lado pra ficar retinho, tá? Quem quiser pode pegar a régua e fazer a medição aqui, ó. Um lado, do outro lado. Ó. Aqui ficou, gente, 3,5 centímetros, ó, 3,5 centímetros, tá? Só que eu não vou cortar aqui e aqui, porque eu preciso deixar pelo menos 1 centímetro pra minha costura. Como eu tô com um pezinho de máquina de meio centímetro, então eu vou deixar meio centímetrozinho pra cada lado, tá bom? Vou vir aqui, ó. Ó, a minha marcação tá aqui. Eu vou cortar aqui dentro, pra dentro. Vou deixar meio centímetrozinho de cada lado, ó, pra minha costura. Ó. Tá vendo? Ó. Vou passar uma costura aqui. Gente, dá pra fazer assim, mas também quem não quiser deixar essa costura aqui no meio, pode vir aqui, descostura aqui, tá? Mede aqui o quanto que sobrou, vem aqui, coloca aqui e corta, tá? Deixa 1 centímetrozinho pra costura e corta, vem aqui e costura aqui de novo, tá bom? Pra ser mais ligeiro, eu vou fazer assim. Ó, gente, eu vim aqui e eu costurei bem na linhazinha que eu fiz, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, vou colocar um pra cada lado, ó, tá vendo? Ó. E aí, ele vai ficar com essa marcaçãozinha aqui no parte de baixo do coração, tá? Pra mim não tem problema ficar, mas se você não quiser, daí você faz aquilo que eu falei. Tira aqui, né, abre a costurinha e passa aqueles centímetros que ficou aqui, que sobrou, pra ponta. Deixa 1 centímetro de costura e corta, vem aqui e passa a costura aqui de novo, tá? Dá certo dos dois jeitos. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar aqui o meu forro, parte do forro do zíper com a parte da frente, do meu forro. Coloco aqui e passo uma costurinha aqui, tá? Lembra que ficou aqui um pouquinho maior? Então, o forro também vai ficar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, vou dobrar pra cá o meu forro, ó. E vou medir aqui o tamanho que eu tenho que tirar de forro, tá? Ó, bem certinho. Tô colocando assim, ó. E aí, eu vou medindo, ó. Olha aqui. Como é que ficou. Sobrou. Olha que sobrou aqui, ó. Então, isso aqui é o que eu vou cortar. Ó. Pronto. Agora sim. Agora eu vou lá de novo. E vou passar minha costura aqui.
aqui a costura. Agora eu vou pegar essa parte e vou pôr pra trás. Que vai bater com o meu fole. Ó. Tá vendo? Eu vou fazer agora, gente. Vou vir aqui. E vou passar uma costura bem nas bordinhas pra juntar o forro com o tecido principal, tá? Na hora que eu for passar aqui na minha junção, eu vou abrir essa partezinha aqui de dentro pra ela ficar bem certinha, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de costurar assim, com ela virada pra dentro, tá? Costurei aqui, ó, como é que ficou. Sobrou aqui um pedacinho, eu vou refilar. Todos os pedacinhos que sobraram, eu vou vir aqui e vou refilar. Refilei e tá pronto aqui. Ó, como ficou. Agora, vou pegar a parte da frente e vou juntar os dois, tá? Só antes eu vou achar aqui o meio da parte de baixo, junto aqui. Pronto, gente, agora eu vou virar aqui pra dentro, tá? Vou colocar frente com frente do meu material e vou começar a juntar os dois clipando, tá? Meio do coração com o meio do meu zíper. Clipo aqui, tá vendo? E aí, eu vou clipando tudo, ó. Olha como bate bem certinho, gente. Olha aqui, ó. Bem certinho. Não sobrou nadinha, ó. E também não foi preciso, né, apertar, esticar, nem nada, ó. Bateu tudo bem certinho, ó. Aquela costurinha que ficou aqui aparente, ó, ficou bem na parte de baixo do coração, ó. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui e vou passar uma costura pra fechar esse meu coração aqui. Eu gosto de começar pela lateral, gente. Então, eu olho aqui, ó, a lateral que eu não fiz o acabamento do vivo e eu começo por ela. Quando tem alguma partezinha assim que eu tô costurando e ela quer correr ou tanto pra fora ou tanto pra dentro, eu gosto de utilizar esse alicatezinho aqui, ó, que tem uma pontinha fininha. Eu não sei o nome dele, mas ele tem a ponta fininha, ó. Aí eu venho aqui e puxo pra ficar tudo no lugarzinho. Você vai sentindo aqui o seu vivo e deixa sempre bem o mais pertinho possível, tá? Do finalzinho aqui do vivo.
costurando devagarinho, não precisa ter pressa, não, tá? Como diz aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então, vamos sempre bem devagarinho. Quando chegar aqui no meio do nosso coração, na parte de cima, tem que ter todo cuidado, porque ele faz uma dobra bem pra dentro. Tá, gente? Acho que vocês não estão vendo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele faz uma dobra bem pra dentro, então a gente tem que tentar acompanhar essa dobra, tá? Ele não vem reto aqui, ele faz a dobrinha do coração. Então, a gente vai acompanhando, né, a dobrinha. Ó, gente, terminei a costura aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas partes da frente de dentro, né? Pra ver se ficou tudo bem costuradinho, bem certinho. Sempre olho aqui no meio pra ver se costurou bem aqui aonde tem as dobrinhas do coração. Ó. E vou passar agora o meu viés. Ó, como eu já tinha colocado ele aqui na parte de dentro, eu só vou dobrar ele pra cá, ó. Dobro ele todo pro lado de lá. Ó. Tá vendo? Puxo bem pra ele não ficar enrugado. Mãe, ajuda. Ó. Pega a bala aqui, meu amor. Pega a bala. Pega aí. Gente, vocês desculpam, mas é que eu tenho um menino de 2 anos e ele toda hora chama minha atenção, né? Então, ó, eu vou começar a costurar aqui, ó. O que eu vou fazer, gente? Eu vou passar uma costura aqui bem em cima da minha primeira costura, tá? Eu vou dobrar aqui e vou começar a costurar. Se não quiser dobrar, quiser deixar assim, não tem problema, tá? Só que daí tem que usar um viés que não desfie, tá? Porque senão depois o teu viés começa a desfiar, né? E fica feio ou pode até abrir a costura, tá? Eu vou dobrar assim e vou costurar, tá? Eu vou começar aqui da parte que ficou por baixo, ó, pode ver que essa ficou por cima. Então, eu vou começar lá de baixo e depois no final eu venho e essa vai ficar por cima, tá? Ó. Todo cuidado, devagarinho, que no final dá tudo certo. Vou sempre puxando, gente, pra não ficar enrugado a parte de trás, não ficar tudo lá pra trás. Vou dobrando, costurando. Pronto, gente, ó, consegui fazer aqui a costura de cima, costurei aqui por cima, né, a parte que eu iniciei,
E ficou assim. Agora, eu vou vir aqui, vou colocar a parte de trás, né? E também vou fazer a costura do viés, tá? O que eu vou fazer? Vou achar aqui também a parte de cima do zíper. Vou colocar aqui com a parte de cima do meu coração. Meio com meio. E vou começar a clipar. Ó, prontinho, clipei tudo, agora eu vou vir com a minha costura, tá? Lembrando que é bem rente ao meu vivo, então vou sentindo o vivo e vou costurando. Essa parte ela é um pouquinho mais difícil, porque a gente já tem a outra parte aqui costurada, mas devagarinho a gente consegue. Ah, gente, uma coisa importante que eu esqueci de falar é que aqui a parte do zíper a gente deixa aberta, tá? Que ela vai ajudar, vai facilitar a gente na hora de fechar e depois na hora de virar a nossa peça, tá? Então, nunca esquece de deixar a parte do zíper aberta. Prontinho, ó, costurei tudo, dou uma revisadinha aqui, tanto na parte de cima do coração, ver se deu tudo certo, quanto lá na parte de baixo, ó, ficou bem direitinho a costura, se não ficou muito pra fora, tá? Ficou tudo certo, vou vir aqui e vou costurar o meu viés. Começando sempre da parte que ficou pra baixo, depois a outra vem por cima. Pronto, gente, ó, costurado de um lado, costurado do outro. Agora é a hora da verdade. Agora nós vamos desvirar pra ver como é que ficou, tá? O que eu faço pra desvirar, gente? É um pouquinho difícil, né? Porque ficou bem dura, bem
estruturada, né? A peça é uma peça pequena. Eu pego aqui, ó, essa parte aqui da ponta do coração, as duas, junto as duas, boto a minha outra mão aqui dentro, abrindo, ó, e empurro essa parte de baixo pra dentro. Ó, empurrei, eu agarro aqui por dentro e vou abrindo, ó. Pronto. Agora o que eu faço? As partes de cima, desviro, uma de cada lado, do outro lado. E agora eu só vou ajeitando a peça, ó. Vou empurrando o coração pra fora, ó. Vou ajeitando aqui a minha peça. Vou ajeitando aqui o meu vivo pra dar o formato do coração bem certinho, ó. Empurrando todo ele pra fora, pra dar bem certinho o formatinho do coraçãozinho, pra ficar tudo bem bonitinho. Não fica nada amassado, deformado. Isso é muito importante, tá? Pra dar forma ao coração. Pronto, parte de trás também. Tudo assim, pra dar forma ao coração, fica um coração bem certinho, bem bonitinho. Pronto. O que eu gosto de fazer, gente? Eu gosto de colocar alguma coisa dentro também, que aí ela já deixa a bolsa bem estufadinha e vai pegando aquela forma bem bonita, assim, bem... Vou pegar alguma coisa pra botar aqui dentro pra vocês verem. Aqui peguei os tecidos, ó, vou pôr aqui dentro da blusa, pra ela ficar bem estufadinha. Que aí ela vai pegando já essa forma bem bonita. Pronto, fecho aqui, ó. E olha que bonita, gente, que ficou, ó. Olha que linda. Dá luz aqui pra vocês verem melhor, que eu tô mal de luz aqui. Olha que linda que ficou. Não ficou uma graça? Olha, agora eu venho aqui com a minha alça já pronta, ó, e coloco aqui, ó. Ó, tem os mosquetãozinhos. Coloco aqui o outro lado. E olha que linda que ficou essa peça. Olha. Vou mostrar pra vocês as outras cores que eu fiz dela. Que linda que ficaram, gente. Ó. Olha essa. Rosinha bebê. Pink. Olha que linda essa pink. E tem uma azulzinha também, que agora não tá aqui. Eu não sei onde eu coloquei, é um azulzinho bebê. Mas olha que lindas que ficaram. E aí, qual a sua preferida? Me conta aí nos comentários. Qual a tua preferida? O que vocês acharam? Fácil de fazer, difícil de fazer? Qualquer dúvida, pode me chamar, pode me mandar uma mensagenzinha que eu respondo, tá bom? Olha esse pink, que linda. Todo esse material aqui vocês encontram lá na Plásticos Ivone. Olha que lindo, tá bom?